Tá bom, vamos continuar então o nosso estudo. Nós falamos da sintonia dos encarnados com os bolsões de espíritos sofredores, no último vídeo. Como que se faz, como que os magos negros utilizam desses bolsões para fazer sintonia com a sua vítima aqui encarnada. E nós vamos agora ver, em seguida, que Ramatiz traz como se desfaz essa sintonia. Então, nós vimos como que a sintonia é feita, que vai lá, faz aquele escrutínio nas nossas vidas passadas, identifica um gatilho, e ali ele começa a fazer aquela conexão com aquela nossa situação traumatizante do nosso passado e faz a ligação. Então, Ramatiz fala assim, e como é que se desfaz essa sintonia? É feita a pergunta, e aí ele vai nos responder como cortar essa sintonia. Ele fala assim, ó, que na maioria das vezes se desfaz quando um médium é conduzido pelo seu mentor, pelos mentores espirituais, a captar a faixa de frequência que está vibrando com a ocorrência traumatizante passada. Ou seja, é o que acontece na apometria. O médium, é lógico, a gente sempre tem os guias, a gente tem os mentores ali fazendo a proteção, fazendo a organização desse trabalho na outra dimensão. Então, esse médium vai captar aquela frequência que está vibrando com aquele bolsão de espíritos sofredores, aquela ocorrência do encarnado que está vibrando com o bolsão de sofredores. E aí diz Ramatiz assim, ó, a catarse que ocorrerá, o que é a catarse? O médium, a partir do momento que fizer esta sintonia e vai manifestar aquela situação, aquela personalidade, aquele nível da situação passada traumatizante, então vai acontecer essa catarse. A catarse que ocorrerá dando passagem, apenas o médium dando passagem para aquele nível, para aquela personalidade, vamos saber assim, estabelece imediata liberação da condição sintônica do encarnado. Apenas o médium fazer a sintonia com aquela vivência traumatizante do encarnado já é o suficiente para liberar o encarnado da condição sintônica, aliviando-o em somatizações. Aí ele fala assim, ó, é uma espécie de exaustão catártica que verterá pelos corpos etérico e físico do médium, numa purgação que desfaz o estímulo de memória que está vivo no encarnado, embora não totalmente consciente. Como nós falamos no vídeo passado, isso está lá vibrando, ressoando o encarnado, mas de uma forma inconsciente. Ele só dá mostras através das consequências, mas a causa está lá atrás, está no nível inconsciente. Então, ele fala aqui que a partir dessa exaustão, no sentido de exaustor, não de exaustão de cansaço, essa exaustão catártica, ou seja, o médium está puxando como um exaustor, vamos por assim, aquela situação, através do seu corpo, ele fala físico e etérico, que é carregado de ectoplasma, ele faz essa purgação, e aí aquele estímulo que está lá no inconsciente do encarnado, ele se desfaz. Ele fala que desfaz esse estímulo. E aí, olha que interessante, ele fala aqui, ó, nos casos mais graves, a despolarização magnética do estímulo, fazendo-o desligar-se da ocorrência. Ou seja, podemos sim utilizar a despolarização magnética do estímulo. O que é despolarizar? Nós vamos fazer a inversão das polaridades positiva e negativa através daquela técnica apométrica que é de cruzar os braços estendidos para fazer essa despolarização. Tem um vídeo aqui que explica direitinho, exemplifica bem como é que é feito essa despolarização. Entretanto, sempre, eu pelo menos aprendi assim, você faz a despolarização e na sequência você faz a impregnação do estímulo positivo. Então você despolariza estímulo negativo, assim, e você impregna estímulos positivos assim. Foi dessa forma que eu aprendi, usando sempre o parzinho. Aí vamos para frente mais um pouquinho. Ele pergunta assim, reservatórios ectoplásmicos vampirizados. Por quê? Isso também era uma condição da magia negra, que os magos, além de linkar o encarnado nos bolsões de espíritos sofredores, utilizavam formas de sugar a energia dos encarnados para quê? Para abastecer os seus reservatórios de ectoplasma. Então ele pergunta, e aí, o que é esse reservatório ectoplasma vampirizado? Como é que funciona, o que é, como que eles são alimentados? E aí ele responde assim, ó, o ectoplasma, e a gente já sabe disso, né? Mas aqui
Como a figura, a peça do médium num trabalho desses é importante. Ele é essencial. Sem o médium não consegue ter esse tipo de trabalho. Então, ele fala assim, ó, o ectoplasma é a substância mais almejada que gera as maiores disputas no umbral inferior. Há batalhas e brigas para conseguir ectoplasma entre eles. Os espíritos que ali habitam não conseguem dar forma às energias sutis, ou seja, os espíritos que estão lá no umbral inferior, eles não conseguem utilizar do fluido cósmico universal e manipular esse fluido. Ele é plástico, ele é maleável, só que eles não conseguem utilizar, não têm essa capacidade. Para que eles precisam dar formas? E ele fala aqui, para conseguir fabricar as armas, moldar armas, construir os seus abrigos, construir os seus prédios, veículos para transportes, alimentos, entre outras necessidades. Eles também precisam disso tudo, como na dimensão, no umbral onde estão localizadas as colônias, os espíritos trabalhadores de luz também precisam desse ectoplasma para fazer muitas curas, muitas atividades socorristas, mas ele já tem a capacidade de fazer de moldar o fluido cósmico universal. Só que esses espíritos nesse umbral inferior não conseguem fazer esse molde. Então, eles precisam e eles brigam para conseguir esse ectoplasma, certo? Sendo assim, o ectoplasma se torna vital. É o fluido denso que conseguem coletar, moldando-os às suas finalidades destrutivas. É o combustível que eles precisam para continuar vivendo. De tal forma, seria isso. Então, olha a forma que eles conseguem captar esse ectoplasma. Despachos com sangue quente exala excelente combustível, além de manipulação de encarnados. Então, aqui ele falou duas coisas, que se consegue ectoplasma com trabalhos, feitiçaria, quando você vê o despacho com animal, então sacrifício de animal, sangue quente, exala aquele fluido, eles vão lá e conseguem capturar o ectoplasma. Além de manipulação de encarnados, instalando guardas e aparelhagem de coleta nas residências de seus doadores. Dutos e encanamentos que levam essa energia animal até os seus reservatórios. O que são esses reservatórios? São espécies de tanques para estocagem. Então, eu vou repetir. Eles vão colocar guarda na residência, eles vão instaurar, implementar aparelhagens de coleta, vão colocar dutos e encanamentos naquela residência onde é possível fazer essa doação ali de ectoplasma, eles vão mobilizar um planejamento para fazer essa coleta nas residências dos seus doadores. Então, isso é retirado dessas residências e encaminhado diretamente para esses seus reservatórios. E aí, eu vou comentar porque de um vídeo que eu fiz aqui, teve uma pessoa que fez o seguinte comentário, olha só, que eu desconhecia isso, mas ele fala que é o Fábio, que ele fez um comentário num dos vídeos, ele disse o seguinte, que ele estuda, ele é estudioso, trabalha com a apometria e estuda bastante, e ele fala assim, ó, você falou dos reservatórios e vampiros astrais, tratando-se de ectoplasma. Existe o chip de sucção em várias pessoas espalhados pelo corpo para sugar ectoplasma. Eu sim sei, conheço os chips, os implantes, mas eu desconhecia essa questão de um chip. A tecnologia está tão avançada, né? Mas um chip, que ele fala aqui, um chip de sucção em várias pessoas espalhadas pelo corpo para sugar ectoplasma. Há chips venosos na circulação para que não seja visto por clarividentes. Um bom assunto para um vídeo futuro, fica aí a dica. Então, eu realmente desconhecia esse tipo de chip específico para sugar ectoplasma. Se alguém aí de vocês já conhece sobre isso, comenta aí, ou se tem alguma leitura, alguma coisa assim. E aí, continuando aqui, o Ramatiz fala assim, ó, muitos de vocês acordam cansados, como se não tivessem dormido. Muitos há que são refinarias vivas, sorvidos noturnamente por máquinas de sucção em seus dormitórios. Então, muitos de nós acordamos cansados, como se nós não estivéssemos dormidos, porque nós somos verdadeiras refinarias
vivas que durante a noite nós somos sugados, somos sugados por máquinas de sucção em seus dormitórios. Há muito que se pensar sobre isso. Tá bom, ficamos por aqui e da próxima nós continuamos como as vidas passadas afloram no psiquismo dos médiuns. Ele vai nos falar como que os médiuns conseguem fazer a conexão com a vida passada dos atendidos, dos encarnados. Até a próxima, então.